o Grupo Gaemo de Ufologia do Guarujá. Vou pedir aqui para a galera se apresentar, começar pelo meu amigo, por favor, fica à vontade. Eu sou o Renato, sou presidente do grupo e aproximadamente 22 anos a gente pesquisa ufologia no Guarujá, se inteirando de casos não só no Brasil, mas em todo o mundo. Tá, daqui a pouco a gente volta para você. Apresenta a senhora. Eu sou Mônica Polovanik e sou a secretária do grupo. Meu amigo, por favor. Meu nome é Paulo Vinícius e pesquiso ufologia há muito tempo e faço parte do Grupo Gaemo. Beleza, vamos falar um pouquinho com o Renato aqui. Ô Renato, me fala um pouquinho sobre ufologia, porque tem muitas pessoas que não sabem. Então as pessoas têm curiosidade para saber desde quando foi fundado o grupo, há quanto tempo existe. Positivo. O Grupo Gaemo ele foi fundado no ano de 1997, após algumas observações de objetos voadores aqui no céu da nossa cidade. Aqui no Guarujá mesmo? Positivo. A cidade de Guarujá ela já tem um histórico, né? Falando de vários e vários casos que ocorreram, mas não só a cidade de Guarujá. A gente vai englobar aí também as cidades vizinhas, né? O litoral todo. Itaém, fala que aparece constantemente coisa lá, isso? Piruíbe também. E se observando, existem vários casos. Eu vou citar um dos casos mais famosos, que foi de 1996, a gente vai falar do caso da Esquadrilha da Fumaça, onde um objeto passou na lateral de um avião da Esquadrilha da Fumaça que estava fazendo uma apresentação. Isso foi documentado, isso saiu nas redes nacionais. E se deslocou um asa desse tucano, acabou caindo na praia, matando um banhista, e a Força Aérea na época foi até entrevistada para poder saber o que seria aquilo, e eles falaram que não sabia o que seria, né? Aquele objeto passou em alta velocidade, não foi visto a olho nu, porém as câmeras que estavam no lugar acompanhando acrobacias, né, as acrobacias que o pessoal da Esquadrilha de Fumaça fazia, registrou esse objeto, né? Na ufologia é tido como uma espécie de sonda, mas existem vários tipos de objetos, e objetos de tamanhos descomunais como os objetos menores. E vocês têm essas imagens na página de vocês? A gente temos algumas imagens, sim, com certeza. Passa aí, passa aí o nome da tua página aí para as pessoas ir lá, curtir, conhecer o Paulo que cuida mais da página. Paulo, por favor, fica à vontade. Tem a nossa página lá no Facebook, que é Gaemo Guarujá, né? A nossa página onde a gente publica vários casos que ocorrem aqui na Baixada Santista e no mundo. Só vocês procurar lá, é Gaemo Guarujá. Dona Mônica, gostaria de falar alguma coisa? Ela está há quanto tempo no grupo aqui? Já vai fazer mais de um ano. E nós também temos a nossa reunião, onde a gente faz a cada 15 dias. Sim, pode passar. Que é na CAEC, Isabel Ortega de Souza, na rua Manuel da Cruz Michel, número 333, no Santa Rosa. Do lado da igreja do Santa Rosa. É bem próximo aqui, isso, pessoal. A cada 15 dias. Quem tiver interesse de participar, é só entrar em contato com a nossa página no Facebook, que é Gaemo Ufologia Guarujá, perguntar os dias das reuniões que a gente entra em contato com vocês. Então, vocês já estão sabendo o significado do Gaemo. Explica de novo para a pessoa entender. Positivo, Gaemo, por que Gaemo? É um nome bem interessante. O significado do nome Gaemo é Grupo de Amigos que Estudam Mistérios e Ufologia. Ou seja, bacana, muito legal. Fenômenos, mistérios, lendas, né? É um hobby, é uma coisa prazerosa de fazer, é uma coisa muito interessante, porque eu costumo dizer que a ufologia é a ciência de muitas ciências. Através dela você vai à antropologia, vai à física, astronomia, matemática, e o leque é muito grande, que você acaba tendo envolvimento com todas essas ciências, né? E devido aos casos que te levam a esse tipo de pesquisa, a própria história da humanidade, evolução. Então, Renato, não te cortando, qual foi o caso mais curioso que aconteceu aqui no Guarujá que chamou muita atenção? Existem filmagens do Guarujá onde a Esquadrilha da Fumaça fez apresentação aqui na Praia da Pitangueiras e foi registrado esses objetos também no meio. Não aconteceu um acidente na época, né, Paulo? Mas a pessoa que registrou nos passou imagens e onde esses objetos acompanhavam a Esquadrilha da Fumaça. Foi imagem filmada ou fotografada? Filmada. A pessoa filmou com iPhone. Isso encontra essa imagem na sua página? Acredito que encontra, seja, porque a pessoa que fez a filmagem, São Paulo, ele liberou para que a gente pudesse divulgar na nossa página. Agora, a gente também tem um programa de vigílias, onde a gente vai em alguns lugares acompanhar essas movimentações. E o pessoal que vai na vigília tem registrado com certeza, não só os aviões que circulam aqui em cima, mas
algo mais, com certeza. Sempre resiste alguma coisa. Não tenha dúvida. E existem muitos casos ocorrendo, não só na nossa cidade, mas estendendo para a Baixada, e Brasil afora e mundo afora. Isso não é uma coisa difícil de acontecer. Hoje em dia está sendo muito mais registrado devido ao advento da tecnologia. Muitas pessoas estão tendo acesso, deixando de lado o pessoal que fica criando fake, que a ufologia não precisa de desenhos, ela por si só já é extraordinária. O fenômeno é produzido de uma forma que... Mas mesmo assim existe alguns fake news, né? Infelizmente, né? Não precisa disso não, porque os governos eles têm tratado desse assunto, mantido lá secreto, embora a gente sabe que o pessoal da ufologia brasileira já conseguiu liberar algumas informações pela Força Aérea. A gente sabe que Estados Unidos liberou informações, México, Chile. Então, existe um programa de pesquisas em vários países devido a encontros com esses objetos por pilotos de avião, não só pessoas no chão contam casos, mas o leque é muito grande, é uma coisa muito interessante de se fazer. Bacana. E dona Mônica, a senhora está sempre acompanhando? Sim, sempre. São um grupo de quantas pessoas mais ou menos participa? Nós estamos no total agora de 9 pessoas, 10 pessoas. 10 pessoas. Mas está aberto. Se reúne constantemente. Mas é aberto a quem se interessar. E só para complementar o que o Renato falou, em todas as nossas vigílias que tem avistamento, tudo é filmado. A gente filma na nossa. Bacana, né? Tudo é filmado. Aqui tem um local quando tem avistamento. Aqui tem um local específico que vocês gostam de ir? Olha, a gente vai muito no Guaiúba e no Morro. E no monte, aqui no monte o morro que é Jereba. Morro da Glória, ou morro, que é o antigo Morro da Azadel. Sei, ali. Então, esse lugar, por exemplo, é um lugar que eles visitam muito. Isso. A gente faz. Eles visitam muitos lugares e a gente faz algumas vigílias. Sempre que tem avistamento, é filmado. A gente filma. E já faz um tempinho. Isso, escandalosamente. É verdade. Vamos deixar o Paulo falar um pouquinho, né? Sobre o ET. O que você tem a falar sobre o ET? Que disse que foi visto lá em Varginha, esse negócio. Conta essa história para nós aí, foi falar nossos seguidores. Sobre 13 seres que foram capturados, né? Um tinha falecido. E também teve um militar. Um pouquinho mais pra cá, e também teve um militar também que ele segurou o ser no colo e dias depois acabou falecendo porque ele teve contato físico com aquele humano, ser. Entendeu? Teve contato, ele não teve nenhuma proteção na época, ele faleceu. Mas é um caso muito interessante, que faz muitos anos já. Mas é um caso que... Esse é real. Esse é real. Esse é real. Porque você sabe que as pessoas às vezes não acreditam muito nesse tipo de coisa, né? Então a gente vê sempre, não, mas isso não existe. Tem coisas que realmente... E vocês que mexem com isso, você tem a convicção que realmente é verdade. Com certeza. Esse é real. O pior cego é aquele que não quer ver, né, a realidade dos fatos. Mas eles estão aí, nunca estivemos sozinhos, nunca. Quem contou essa história aí, eu desafio qualquer cientista, qualquer religioso, pode ser qualquer um, comprovar que eles não existem. Eu duvido. A produção está preparando mais alguma pergunta ali, vamos ver qual é a pergunta. Enquanto isso... Onde que aparece mais? Exatamente, uma boa pergunta. No mundo, onde que mais aparece essa negócio de ufologia? A gente tem incidências em vários lugares do mundo. Por exemplo, a gente sabe que Dubai foi a caverna onde vivia o profeta Elias, e lá é um dos lugares do mundo onde ocorre muita aparição. Mas a gente também tem o caso do Triângulo das Bermudas, né, que é entre Miami e Porto Rico, e também é um caso muito famoso, onde desaparecem algumas aeronaves, e também tem uma incidência muito grande. Rússia, por exemplo, KGB guarda arquivos extraordinários sobre a aparição desses objetos. Paquistão, Irã, enfim. Isso é um acontecimento mundial. A Argentina também tem pesquisadores, o Chile. A gente tem contato com algumas pessoas de fora do país, com outros pesquisadores também de outros grupos, que são muitos. E a gente troca informações, no México também, e a casuística é muito grande, América Central. Então, na verdade, não tem um ponto específico que tenha mais. Entendi. Existem picos que ocorrem. Vários. Mas é no mundo todo. Mas aqui no Brasil, o mais famoso é a cidade de Varginha, né? A cidade de Varginha, assim, que a gente viu falar muitas vezes na televisão, né? Nesse caso, e foi um caso muito pesquisado. Mas tem outros pontos do Brasil, a nossa Chapadas também é rica em incidência, né? Nordeste brasileiro. E o nosso litoral, que é muito rico nisso daí também, desde a época de José de Anchieta, que também teve contato com esse tipo de fenômeno, não sabia o que Pirâmides do Egito. Pirâmide do Egito. Tem a ver.
tem a ver com extraterrestre? Bom, a gente Pergunta. se tratando de algumas estruturas megalíticas, não só as pirâmides do Egito, como Stonehenge na Inglaterra, né, os Moais da Ilha de Páscoa, e aqui na América Central também, onde tem Pumapuco e algumas pirâmides também que aqui. Os pesquisadores relacionam sim com a tecnologia que foi empregada na época para desenvolver esse tipo de construção, considerando que aquele pessoal fosse primitivo, não teria condição de fabricar tal estrutura. Eu mesmo já conheci a pirâmide do México. Vocês ouviram falar na Chichén Itzá, se não me engano é o nome assim, muito próximo. Perto de Cancún. De Cancún para lá dá umas 3 horas de ônibus. Eu tive o prazer de conhecer aquela pirâmide, realmente. As pessoas falaram dessa pirâmide. Né? É uma coisa extraordinária. O pessoal naquele tempo conseguiu fabricar tudo isso dessa forma, com tanta precisão. Exato. E tem vários sítios arqueológicos, com pedra dorito, por exemplo. A pedra dorito é uma pedra que só quem corta o dorito é o diamante. E foram achados sítios arqueológicos com pedra dorito, que é uma pedra azul. Sinais. Desenho e milhares. Implantações, né? A gente sabe que teve o filme lá, Sinais, né? Que faz referência aos ciclos ingleses, que isso é na Inglaterra. Mas é uma coisa bem interessante também, porque as plantas foram analisadas, elas passam por um tipo de fenômeno e elas deitam, elas não são amassadas, elas deitam obedecendo um tipo de energia que é desconhecida, mas é comprovado cientificamente devido aos estudos que foram feitos nos caules das plantas, enfim. Descarta aquele pessoal que vai lá, pisa na planta e faz o desenho. Não, a coisa é muito complexa, não tem. A cevada, por exemplo, são muito mais altos e os ciclos ingleses são gigantescos e muito complexos de desenho e são perfeitos. Para o ser humano fazer numa noite com um dia? Não, é verdade. Mas foi achado também no Brasil, em outros países. Alguns pesquisadores relacionam com um tipo de comunicação de algumas raças extraterrestres, né? Mas por enquanto eles tentam interpretar o significado desses ciclos que são bem complexos. Tá bom. Dona Mônica, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu mais uma vez eu vou falar, quem quiser conhecer o Grupo Gaemo, entra na nossa página no Facebook, Gaemo, Ufologia Guarujá, e entre em contato com a gente, que a gente fala aonde que é a reunião, o que o grupo faz. É muito interessante para toda a Baixada Santista e principalmente para a população do Guarujá. Uma pergunta simples. Cada um de vocês tem um papel diferente ou segue todos o mesmo caminho? Todos seguimos o mesmo caminho. O mesmo pensamento, a mesma ideologia. Sim, todos. Então, deixa eu ver, Paulo Vinícius, gostaria de falar mais alguma coisa, Paulo? Sim, existem os relatos, né, muitos relatos de abdução que acontece, né, e isso daí, algumas pessoas passaram por algumas experiências dessas aí, e elas só tiveram as lembranças de volta quando fizeram regressão de memória, né, no contato de 4º grau do filme explica um pouco disso daí, né, a pessoa lembrar da experiência que ela teve, que ocorreu com ela. Entendeu? Muito bacana, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Pergunta. Pode falar, produção? O que vocês acham? Os ETs, eles vivem no espaço deles, olham pra gente, nós somos pequenos seres que eles cuidam, que eles gostam, cada um na sua, eles vão ter um contato com a gente, eles vão vir levar a gente, eles estudam a gente. O que é essa relação extraterrestre para com o planeta Terra? O que acontece é o seguinte, existem não só uma raça que visita a Terra, algumas foram consideradas um tanto X, mas a grande maioria são benevolentes e com certeza são seres que tendem a passar não só a questão da tecnologia deles, que supera a nossa muito, mas também a questão da espiritualidade, de você se transformar numa pessoa melhor, né? Ver que não adianta ficar juntando tanta moeda na Terra, porque após a vida ninguém leva nada. Entendi, é verdade. Então, a questão da consciência cósmica é você enxergar que há uma multiplicidade de raças e todas essas raças fazem parte de um todo. As pessoas precisam acreditar em Deus porque é o cosmo criador. A vida se estende além da Terra, sempre se estendeu, né? Por mais que tentaram conter, mas os contatos continuaram e não só nós, né, do Grupo Gaemo, mas existem outros grupos, outros pesquisadores contatados que têm levado vários casos ao longo da história. Aqui na Baixada,